F1 レジェンズ、今回は1983年第4戦サンマリノグランプリを小倉重則さんの解説でお送りします。フェラーリのお膝元イモラ、10万人が詰めかけています。さあ小倉さん、はい、83年シーズン、これが4戦目になりますけどもね。はい、そうですね。この2週間前にフランスグランプリ第3戦が行われまして、はい、地元ルノーのアラン・プロストが今季1勝目を挙げたんですね。はい、そして2位にピケが入りました。今シーズンのチャンピオンシップでいうとトップはピケと、はい、そうですね。今フォーメーションラップがスタートしていきます。はい、で、ランキング2位がラウダ、3位ワトソンで、同じく3位でプロストというところですね。はい、さあフォーメーションスタート。このサンマリノグランプリのポールポジションを取ったのはフェラーリのアルネオ、そしてブラバブのピケ、さらにはフェラーリのタンベイと続いていきます。カーナンバー27、ティボシが熱い視線を送っているタンベイは予選3番手でした。そうですね。予選はですね、金曜日と土曜日に行われまして、特にもうタイム更新合戦だったんですね。で、それはもうターボ勢の、フェラーリ、ブラバン BMW、ルノー、この3チーム6台による争いだったんです。はい、特にですね、そのタンベイは、エンジンを壊してしまいまして、それでT カーに乗り換えてということで、予選がちょっと十分にアタックできなかったんですね。はい、チームメイトのアルヌーがポールポジションを取っている中、タンベイは3番手スタート。はい、そして、前回のフランスで勝利を収めているプロストですけれども、予選4番グリッド。はい、4番グリッドになりましたけれども、今回からですね、また新しく作ったシャシがプロストには与えられています。それから、同じルノーのチーバーなんですが、黄色いマシンですね。はい、6番手に沈んじゃったんですけれども、自分でちょっといろいろとセットアップをこうしてほしいという要求を出したんですが、それがことごとく裏目に出てしまうということで、唯一この6台の中で最後のトップタイム争いに参加できなかったんですね。はい、そして現在のポイントリーダーブラバブのピケがフロントローです。はい、一方パトレーゼが、5番手からでした。はい、このブラバムチームはここに乗り込んでくる前にですね、イギリスのスネッタトン、それからベルギーのスパで十分に入念なテストを入れてここに来てるんですね。はい、いずれにしても上位勢はターボエンジンが占めてるわけですね。はい、そうです。でしかも、フランスの時と比べて四面吸気勢の、交代というのが非常に目立ちまして、今回は予選で四面吸気ではトップがテケロスベルグ、これなんて11番手なんです。11番手、6列目という、ことになってしまいました。明らかにもうターボ優勢というちょっと雰囲気が出てきましたね。そうですね。トップ10をターボエンジンが占めるというこの第4戦サンマリノグランプリです。はい、でしかもこのコース、今のようなカンブレードの試験とかありませんから、より高速型でよりターボに有利な方向ではあったんですよね。さあポールポジションはフェラーリのアルヌー、2番手フロントローにピケがつけています。3番手にフェラーリのタンベイ、4番手にルノーのプロスト。今最終の試験を立ち上がってフォーメーションラップ、ホームストレートスターティンググリッドに戻ってきました。5番手にブラバブのパトレーゼ、6番手にルノーのチーバー、そして ATS のリンケルホックが7番手につけています。アルファロメオのチェザリス8番手、ロータスのアンジェルス9番手、10番手にアルファロメオのバルディと続いています。非常に風が強い感じになりました。改めて見るとちょっと向かい風ですね今。ドライコンディションです。春のイモラ。ジル・ビルヌーブのいなくなったフェラーリは82年去年ワンツーフィニッシュの感動を再び巻き起こすことができるでしょうか。10万人のティボシが見つめています。その熱狂を追い風に変えて83年サンマリノグランプリ、間もなくスタートです。シグナルが点灯。Vai cercar a largada. Força, Renato. Piquet ficou. Nelson Piquet ficou parado. Cai para último lugar. Nelson Piquet não largou. René Arnoux tomou a ponte. Nelson Piquet não largou. Continua parado. Nelson Piquet está sendo empurrado.
René Arnoux é o líder da prova, com o Patrick também em segundo. E Nelson Piquet ficou parado. Quando ele quis largar, morreu seu carro. E ele não largou. Ficou fora da prova Nelson Piquet. Ficou mal posicionado e depois de muito tempo conseguiu largar Piquet. Aí a primeira volta, pela primeira vez passando na chicana da água mineral. Problemas, portanto, com o Nelson Piquet na largada. Buscando complementar a primeira volta, as duas Ferraris em primeiro, Ricardo Patrese em terceiro. René Arnoux é o primeiro colocado, também o segundo, Patrese em terceiro. Aí vem os carros para completar a primeira volta de um total de 60 no Grande Prêmio de San Marino em 1983. Arnoux em primeiro, também em segundo, Patrese em terceiro. Alain Prost é o quarto, André de Césares o quinto, Wilker Roque o sexto, De Angelis o sétimo, Ed Schimmer o oitavo, Mauro Baldi o nono, Keck Rosberg o décimo. Esses os primeiros 10 colocados. Você vai acompanhando as imagens. E neste momento passa Nelson Piquet em último. Está conseguindo diminuir a diferença para os últimos colocados, ele, Nelson Piquet, que não largou. E acabou levando sorte quando não largou, porque ninguém atingiu a Brabham de número 5 de Nelson Piquet. Os carros conseguiram se desviar porque ele estava na primeira fila. Aí a briga de També com o Patrese. Portanto, você teve os 10 primeiros colocados. Esta é a segunda volta. Ainda a liderança de René Arnoux, depois També, depois Ricardo Patrese. Nelson Piquet está em 26º, evidentemente por não ter largado, largou com muito atraso. Já abre uma boa vantagem Arnoux, Patrese persegue de perto a També. Problemas com a Renault. A Renault de Ed Schimmer. Primeiro carro a ter problemas. Carro 16 de Ed Schimmer, a televisão acreditou. Carro de Prost. Prost está em quarto lugar. O quinto é André de Césares. Aí o carro de Ed Schimmer. O sexto é o Kerrock, o sétimo Mauro Baldi, o oitavo Keck Rosberg, o nono Hélio de Angelis, o décimo Nigel Mansell. Aí ficando fora da prova, portanto, Ed Schimmer, com a Renault de número 16. Nelson Piquet já passa muito próximo aos últimos colocados. E uma boa notícia, Chico Serra está em 15º, ele largou em 20º. Basta que o carro do Chico renda o mesmo que rendeu nos treinos, inclusive o Max Soura, durante a sexta-feira e no treino de sábado, inclusive durante boa parte do treino, ele foi o melhor dos carros Cosworth. Aí está o Ed Schimmer no box, e basta que o carro renda o mesmo dos treinos para que o Chico possa lutar, inclusive para marcar o seu primeiro ponto nesse ano. Correndo com boa vantagem, René Arnoux, líder da prova, com a Ferrari de número 28, enquanto o Ed Schimmer com a Renault de número 16 está nos boxes. Patrese já consegue ultrapassar a Ricardo També, ficando com a segunda posição, também em terceiro, Prost em quarto. Aí você vai vendo, Arnoux, Patrese, També e Prost, os 4 primeiros colocados. Vai completar a terceira volta René Arnoux. Rende muito bem a Brabham de Ricardo Patrese. Ele conseguiu fugir de Patrick També e vai tentando uma aproximação com o René Arnoux. Está muito boa a vantagem nos 4 primeiros colocados em relação ao quinto, André de Césares, que passa agora. E o Prost também aperta muito também, e a Ferrari também não vai conseguir segurar mais essa posição. Aí, por exemplo, o Prost já está muito próximo do També.
E ele passando, ele pode se aproximar, inclusive do Patrese, porque é um carro que rende bem. Esses 4 primeiros estão as 3 principais equipes com motor turbo lutando pela liderança do campeonato. Aí ausente apenas o Ed Sheeran, que teve problema de motor, e o Piquet, que teve problema na largada. Essa teve a repetição do desastre com Roberto Guerreiro. A batida de Guerreiro. Estamos na volta de número 5, a liderança de René Arnoux. O Guerreiro saiu da pista, mas ele tocou muito de leve o guarda-reio. O carro parou ainda virado para a pista e ele já voltou. Aí está o carro. Carro número 33 de Roberto Guerreiro. Quatro voltas completadas, vamos para a quinta. Alain Prost vai também se aproximando de Patrick também. E Patrese já consegue se firmar na segunda posição, está a menos de 1 segundo de René Arnoux, que é o líder da prova. Começa a apertar, portanto, o Ricardo Patrese em cima de René Arnoux. Nelson Piquet já conseguiu uma ultrapassagem, já conseguiu passar a Corrado Pari. Vai ter que fazer uma corrida num ritmo muito forte, Nelson Piquet. A essa altura não mais pensando em tomar a ponta e sair para a vitória, como ele pretendia por largar na primeira fila, e a prova está brava de Patrese rendendo muito bem. Ricardo Patrese, que largou na quinta posição, já é o segundo e está em cima do René Arnoux. O Piquet agora terá que tentar recuperar posicionamento, para com o trabalho de parada de boxe de sua equipe, que é muito bom, com aquilo que possa vir a acontecer com os outros carros, tentar chegar no bolo, e aí sonhar com alguns pontos, para tentar sustentar a liderança desse campeonato mundial. Arnoux, Patrese, também, Prost, De Césares, Valdi, Rosberg, Hélio de Angelis, Hülkenberg e Nick Lauda. Os 10 primeiros colocados, Nick Lauda já está na 10ª posição. Chico Serra é o 17º colocado. Aí Patrese muito próximo de Arnoux. Depois também, depois Prost. Aí vão eles na Piratela. Patrese em cima de René Arnoux. Saindo da água mineral. Vão indo para a variante alta. Prost também tentando uma aproximação em relação a Patrick também. E Patrese já está pronto para disputar essa liderança da prova. Repare como o Brabham se aproxima da Ferrari. Aí no mergulho, ele tenta tirar, coloca por dentro. O Ricardo Patrese assume a ponta. Na 6ª volta, a liderança passa a ser de Ricardo Patrese da Brabham. A repetição da ultrapassagem. Quando ele saiu da variante alta, mergulhou em direção à Rivasa, conseguiu finalmente a ultrapassagem e vai completar a 6ª volta como novo líder do Grande Prêmio de San Marino. Patrese em primeiro, Arnoux em segundo, depois Alain Prost. Ele passa e já consegue uma certa vantagem em relação a René Arnoux. Aí os 4 primeiros colocados, só agora aparece ao fundo, você pode ver o carro número 22 de Andrea de Césares, Alfa Romeo, que ocupa a 5ª posição.
volta também. Chico Serra cai para 18º. Patrese já com uma boa vantagem em cima de René Arnoux. E o Prost perigosamente próximo a Patrick também. Os 4 primeiros colocados para a 7ª volta. Para completar a 7ª volta de um total de 60. Patrese, Arnoux, também Prost. Dentro de muito pouco tempo, o Patrick também deve perder a 3ª posição para Alain Prost. E Nelson Piquet continua correndo lá atrás, buscando se recuperar. Aí embaixo você vê a colocação, com Patrese, com Arnoux, com também com Prost, com De Césares, com Keck Rosberg, e já assume a 6ª posição. Depois de Rosberg estão Mauro Baldi, Hélio De Angelis, Nick Lauda e Michele Alboreto, completando a lista dos 10 primeiros. O Rosberg é o único entre os 8 primeiros que não tem motor turbo. Ele já está em 7º, já está em 6º. Depois também de Cosa, Nick Lauda é o 8º, Michele Alboreto é o 10º. E Marcos Torres com a Aero é o 13º, mesmo carro do Chico Serra, que está em 18º. 7 voltas completadas. Nelson Piquet passa para a 18ª posição. Vai começando a se recuperar Nelson Piquet. Você se lembra que ele não largou, perdeu muito tempo, largou muito atrás do último colocado, Corrado Fabi, e já está em 18º Nelson Piquet. Aí a relação dos 6 primeiros após a 7ª volta. Patrese, Arnoux também, Prost, De César e Keck Rosberg. Patrese, Arnoux também, Prost. Ele vai tentando se aproximar desse bloco dos 4 primeiros é André De Césares, mas está muito longe. Mais uma vez na reta dos boxes, Ricardo Patrese. Os 4 já colocaram uma volta em cima de Johnny Cecotto, que ocupa a última posição. E a vantagem do 4º colocado Prost para o 5º colocado André De Césares é de 6 segundos e 34 centésimos. Os 4 primeiros formando um só bloco. E depois mais de 6 segundos atrás, vindo André De Césares, o 5º colocado. O Arnoux não desistiu da luta pela primeira posição. Patrese, Arnoux também, Prost. Estão na volta de número 9. Vamos acompanhar a ascensão de Nelson Piquet. 15ª posição para Nelson Piquet. Esta última volta, ele ultrapassou Tony Sullivan e passou também por Derek Warwick, ocupando a 15ª posição Nelson Piquet. Daqui a pouco ele já chega ali na briga pelo 10º lugar. Dali pra frente é que fica mais difícil. Os ponteiros fugiram muito. Nona volta para o líder Ricardo Patrese. 8 voltas já foram completadas. E aí vem Patrese para completar mais uma volta. Passando Patrese. Enquanto você vai acompanhando a imagem de Ricardo Patrese, vamos marcar a diferença de Nelson Piquet para os carros que estão à sua frente e ver qual o posicionamento de Nelson Piquet ao final de mais esta volta. Ele que vem se recuperando. Por enquanto passaram apenas os 6 primeiros. Enquanto você vê a Ferrari de Patrick também. Baldi, De Angelis, Lauda e Alboreto. 10 carros passaram. Vamos ver Nelson Piquet. Passando Nelson Piquet.
passando na 14ª posição. Ele está atrás de John Watson, que é o 13º. Ultrapassou mais um carro, ultrapassou Mark Suher. Uma recuperação fantástica de Nelson Piquet. De 26º para 14º em apenas 9 voltas, Reginaldo Leme. O Piquet está agora a 40 segundos do líder, Ricardo Patrese. A diferença entre os 6 primeiros, a de Patrese para Arnoux é de 7 décimos, a de Arnoux para Tambay de 2.1, de Tambay para Prost 3.2 e de Prost para Andrea de César de 11 segundos. O Piquet agora melhora um pouco mais, 39 segundos, a diferença em relação ao líder Patrese. Quando o Patrese completa mais uma volta, sempre acompanhado por René Arnoux, por Patrick Tambay e por Alain Prost, os 4 primeiros colocados. Aí o trânsito, à frente de Patrese, exatamente Mark Suher, companheiro de equipe de Chico Serra. Patrese já conseguiu se livrar dele mesmo, ainda não aconteceu com o René Arnoux. O caminho para Piratella, Arnoux consegue a ultrapassagem. O trabalho de se livrar do trânsito, ficando agora para Tambay e para Alain Prost. Estamos se dando bem na ultrapassagem. Ricardo Patrese volta a abrir uma boa vantagem em relação a René Arnoux. O Suher, que parou no boxe, rapidamente voltou. Volta com um rendimento bastante razoável do seu Erros. Muita dificuldade para o Tambay conseguir a ultrapassagem. Agora é a vez de Alain Prost. Aí Patrese, depois Arnoux, depois ainda o Suher. Fechou a porta em cima do Tambay, o Tambay se desespera, abre de um lado para o outro e não acha um espaço. Vai ter que esperar o final da reta dos boxes. Passando o Patrese e depois Arnoux. E aí um carro acidentado. Uma Tyrrell. Michele Alboreto. Primeiro piloto da Tyrrell. Carro de número 3, Michele Alboreto, também fora da prova. E veja bem, Alboreto estava na 11ª posição. Isso significa que Nelson Piquet está chegando. E com ele vem vindo o Chico Serra. Arnoux. Voltas completadas, estamos na volta de número 11. Patrese, Arnoux, Tambay, Prost, De Cesaris e Keck Rosberg, os 6 primeiros colocados. Nelson Piquet na 13ª posição. À sua frente o carro número 12 de Nigel Mansell. Essa próxima vítima de Nelson Piquet, a sua tocada muito forte, tentando mais uma vez buscar contato com o bloco vanguardeiro. Um detalhe importante nessa recuperação do Piquet: ele vem ultrapassando a vários pilotos, mas o seu ritmo é exatamente o mesmo dos líderes. A diferença dele com o Patrese tem sido de 39 e de 40 segundos constantemente. Ou seja, ele não está forçando o carro além do normal, que poderia provocar uma quebra muito mais cedo. A diferença é exatamente o fato do Piquet não ter largado. Aí Nick Lauda, mais um que acha as telas do circuito de Ferrari. O Alboreto fica por ali. E muitos carros tendo problemas no início da prova, como já aconteceu com Ed Schieber, com Roberto Guerreiro, com Lauda, com Michele Alboreto. E tudo isso vai ajudando a recuperação de Nelson Piquet. Vamos para a 12ª volta. A liderança de Ricardo Patrese, que você vê aí, acompanhado por René Arnoux. Depois também é próximo de Cesaris e Rosberg. Nelson Piquet passa na 11ª posição. Parado nos boxes o carro número 34 de Johnny Cecotto.
Nelson Piquet já em 11º lugar. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. で、チェックしたんだけど大丈夫だということで、またこの後出るはずです。はい。さあ、そしてちょっとやっぱりアルヌとタンベが見えてきませんね。そうですね。ちょっと開きましたね。2位のアルヌ、3位同じくフェラーリのタンベ。こちらはピケとワトソンです。はい。ワトソンはロングビーチの時と同じように、予選でO Chico Serra vem fazendo uma grande corrida. Já está na 14ª posição, lembrando que principalmente que ele é o 4º colocado entre os carros com motores Cosworth, tirando os 10 turbo que estão à sua frente, apenas pela Cosworth. Nigel Mansell, Lafitte e Keck Rosberg. Logo depois vem o Serra. Aí a classificação oficial depois de 12 voltas. Patrese Ardu também é próximo de César e Rosberg. Já 27 segundos e 62 a vantagem do primeiro colocado Patrese para o 6º colocado Keck Rosberg. Isso quer dizer que a diferença de Nelson Piquet para Rosberg é de 22 segundos. Nelson Piquet consegue ultrapassar a John Watson. Nelson Piquet assume a 10ª posição. Isto na 13ª volta. Ele que largou 30 segundos atrás do último colocado. Faz uma corrida de recuperação fantástica, Nelson Piquet. Daqui a pouco ele começa a aparecer aí nessa série de números que você está vendo aí embaixo, que vai do primeiro até o 8º colocado, de Ricardo Patrese até Hélio de Angelis, depois Lafitte e depois já surge Nelson Piquet. També perde contato com o Arnoux e Prost perde contato com També. E lembrando sempre que da 30ª volta para lá, os carros começam a parar. Nada menos que Brabham, Renault, Lotus, Ferrari, Ligier, Alfa Romeo e Williams têm paradas programadas para reabastecimento e troca de pneus. E isso pode mudar inteiramente a história desta corrida. Com este novo ingrediente, essa pimenta que caiu na Fórmula 1 neste ano de 1983. (14 voltas completadas e um total de 60. Você vai passar o carro de Keck Rosberg, ele que está na 6ª posição. Mauro Baldi e Hélio de Angelis, os dois que estão à frente de Nelson Piquet. De Angelis é o 8º, o 9º é Lafitte e o 10º é Piquet. Audi e De Angelis, Alfa Romeo e Lotus, dois carros motor turbo, já que essa Lotus de número 11 corre com um motor turbo Renault. E entre essas duas equipes, uma rivalidade agora, depois que Gerard Carouge deixou a Alfa Romeo e passou para a Lotus. Isso por recomendação da própria Renault, para que ele cuidasse do motor Renault dos novos carros da Lotus. A diferença de Nelson Piquet, 10º colocado, para Lafitte 9º, 4 segundos e meio. E a volta mais rápida de Patrick também. Ele se atrapalhou muito para conseguir ultrapassar Mark Sugar, que estava com uma volta de atraso, e que agora aperta o pedal da direita, busca uma velocidade maior para não perder contato com o Arnoux e com o Patrese. Ele já está muito mais para o Arnoux do que o Arnoux para o Patrese. Esse é René Arnoux, pole position, que perdeu a liderança da prova na 6ª volta para Ricardo Patrese. E voltas já foram completadas.
mais 15 voltas mais ou menos e a emoção aumenta, porque aí os carros começam a parar no box. Patrese vai ter trânsito outra vez à sua frente, o mesmo acontecendo com Arnoux e com També. Mais uma vez a relação dos 8 primeiros. O 6 é Patrese, o 28 é Arnoux, o 27 També, o 15 é Prost, o 22 é André de Césares, o carro 1 é Rosberg, o 23 é Mauro Baldi, o carro número 11 é Hélio de Ângeles com a Lotus. Depois Lafitte e Piquet. Mais uma vez Patrese passou pela reta dos boxes, já contornou a Tamburello e está na reta Villeneuve. Depois de contornarem a Tosa, vão para a Piratella e para o primeiro mergulho. Patrese consegue a ultrapassagem em cima de Manfred Wilkenrock, que largou bem, andou correndo em 8º, mas depois ficou para trás com o seu ATS, com o motor turbo BMW. Arnoux ainda não conseguiu a ultrapassagem em cima de Wilkenrock. Nelson Piquet vai se aproximando de Jacques Lafitte. A diferença era de 4 segundos e meio e está em 2 segundos, ponto 1. Cai muito a diferença. Na numeração embaixo você vê uma alteração. De Ângeles ultrapassou o Mauro Baldi. De Ângeles fica com a 7ª posição, Mauro Baldi com a 8ª. E Patrese completa mais uma volta. Quando o Patrese contorna Tamburello, vai pela Villeneuve, o També consegue a ultrapassagem em cima de Wilkenrock, que ficou muito para trás para Alain Prost. E outra vez o També teve problemas para ultrapassar o retardatário e se afastou novamente de René Arnoux. Vamos mais uma vez cronometrar a diferença de Lafitte para Nelson Piquet. Era de 4.5, caiu para 2.1. Você vai acompanhando o Ricardo Patrese. E Nelson Piquet já consegue ultrapassar Jacques Lafitte. Nelson Piquet já assume a 9ª posição. Uma recuperação realmente fantástica do piloto brasileiro, líder desse campeonato mundial. Mais 3 posições e Piquet já começa a marcar pontos. E repare bem, Lauda, que o acompanha de perto, está fora da prova. O Watson está muito mal. E o Prost, que tem 9 pontos, está em 4º lugar. E não consegue se aproximar das Ferraris nem da Brabham de Patrese. 18 voltas completadas. O líder é Patrese, Nelson Piquet o 9º colocado. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejá, Bic Chama, Benorex e Yamaha. Aí mais uma vez as 2 Ferraris, esta de René Arnoux. Lá à frente o carro de Patrese. Aí vai ele na parte alta do circuito, contornando a Piratella e mergulhando. É exatamente no ponto onde ele conseguiu a ultrapassagem em cima de Arnoux e assumiu a liderança da prova. Passando pela chicane da água mineral. Encaminhando para a variante alta. Aí vai Patrese. Aquela língua de fogo que sai ali atrás é no momento em que ele muda a marcha. O seu motor turbo BMW.
Patrese vai voltar a ter trânsito. E desta vez um brasileiro, Raul Boesel. Nelson Piquet continua em nono. À sua frente agora Mauro Baldi. 5 segundos, ponto 3. A diferença de Piquet para Baldi. E no que ele chegar em Baldi, chega também De Angelis. Aí depois a diferença é muito grande de Rosberg para De Angelis. Aí o grupo dos retardatários. Até que surge Patrese, que já conseguiu a ultrapassagem em cima de Raul Boesel. E também se aproxima muito de Arnoux. Raul Boesel, o 19º colocado, Chico Serra, o 14º. Portanto, os brasileiros em nono, 14º e 18º. O Piquet, da posição que largou, já melhorou 17 posições. E o Chico Serra 6. E o Raul Boesel também 6. Ele que largou em 25º. E vários carros estão fora da prova. Volta de número 20 para o líder, Ricardo Patrese, com a Brabham de número 6. Ele já vai se aproximando de Bruno Giacomelli, que corre com Toleman, motor turbo de número 36. Aí inteiro o carro de Patrese. O Giacomelli contorna a curva de entrada dos boxes, o mesmo acontecendo com o Patrese. Aí o Boesel. E vai para os boxes René Arnoux. Eu ia dizer que só pintava uma Ferrari na curva dos boxes. O Arnoux parou. Fica parado o René Arnoux para reabastecimento e troca de pneus. Isto na volta de número 20. Muito antes do que estava previsto. 16 segundos. 16 segundos cravados e volta à pista René Arnoux. Ele tinha 3 segundos de desvantagem em relação a Patrese. E tinha 24 segundos de vantagem em relação a De Césares. Esta parada de 16 contra a aceleração, ele perde a posição de De Césares. Volta brigando com o Rosberg. A Ferrari foi bem na sua operação, mantendo a média. Em Paul Ricard, a troca de Arnoux, a parada de Arnoux durou 15,7 e agora 16 segundos. E confirmando o cálculo de segundos, ele voltou atrás do De Césares. Não desse carro que está à sua frente. O De Césares está um pouquinho mais adiantado. Aí o Arnoux partindo para cima da Arrow. Patrese também é próximo. Arnoux, De Césares e Rosberg. Depois de 20 voltas, os 6 primeiros colocados. Ricardo Patrese tem, portanto, 4 segundos de vantagem para Patrick também. Os 3 primeiros completaram mais uma volta. Esta definição do 4º colocado. Arnoux ou De Césares? Você acompanha a imagem de Patrick também. De Césares confirmando a nossa informação. A televisão italiana acreditava o Arnoux à frente do De Césares, mas o De Césares está exatamente à frente de René Arnoux. Arnoux voltou, portanto, na 5ª posição, mas já em condições de uma ultrapassagem em cima de De Césares. E a qualquer momento espera ser parado de Patrick também, porque de qualquer forma é curioso que o Arnoux tenha parado com apenas 20 voltas, ou seja, 1/3 da corrida. Isso pode ser o que se esperava, que é um problema de pneu, o pneu não resistindo. E Nelson Piquet já passa para o 8º. Ele consegue a ultrapassagem em cima de Mauro Baldi. Nelson Piquet já assume, portanto,
a 8ª posição na 22ª volta. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejá, Vic Chama, Denorex e Yamaha. Portanto, confirmando para você, depois de 22 voltas, a liderança de Patrese, com Patrick também da Ferrari em segundo, Alain Prost da Renault em terceiro, De Césares em quarto, Arnaud em quinto, Rosberg em sexto, Hélio de Ângeles em sétimo e Nelson Piquet na 8ª posição. A 3,5 segundos de diferença de Hélio de Ângeles. Próxima aproximação de Nelson Piquet, portanto, Hélio de Ângeles, da Lotus. 3,5 segundos a diferença. Uma diferença que pode até ser tirada, Reginaldo Leme, na parada de boxe para reabastecimento. Mas deve ser tirada antes disso, na própria pista. 3,5 segundos não é nada para o rendimento que o Piquet está obtendo, enquanto que o Hélio de Ângeles está apenas mantendo. Agora, depois que ele ultrapassar o Hélio de Ângeles, o que ele pode conseguir em 3 ou 4 voltas, aí sim ele ficará a 24 segundos de Keck Rosberg. Aí a distância é maior e vai depender do tráfego que encontrar pela frente. Repetindo as diferenças entre os primeiros colocados. De Patrese, primeiro, para Patrick também, o segundo, 4 segundos, ponto 7. De também para Prost, 9,3. De Prost para de Césares, agora bem maior, 33 segundos. E como nós dizemos antes, o Piquet aparece pela primeira vez nessa relação nos primeiros 8 colocados. Exatamente atrás do Hélio de Ângeles. E a diferença caindo. Cai para menos de 2 segundos a diferença de Piquet para de Ângeles. Também consegue a ultrapassagem em cima de Chico Serra. E o Serra vai sendo acompanhado de muito perto por Danny Sullivan. A briga de Serra e Sullivan vale pela 15ª posição. Aí o Chico Serra e depois Danny Sullivan da Tyrrell. A segunda Tyrrell. É que a primeira está fora da prova com o acidente de Michele Alboreto. Fica difícil para Chico Serra sustentar a 15ª posição. Aí Patrese, tendo muito tráfego à sua frente. Ele consegue mais uma ultrapassagem. Passa por Derek Warwick. E completa mais uma volta. 24 voltas completadas por Ricardo Patrese. A segunda colocação de Patrick também. O terceiro é Alain Prost. Continuando a briga de André de Césares e René Arnoux pela 4ª posição. Longe dos dois, corre em sexto o campeão do mundo de 1982, Keck Rosberg. Depois de Rosberg, Hélio de Ângeles e logo atrás, Nelson Piquet. 24 voltas completadas, um total de 60. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. あるのプロスタっていうのもありますよね。確執があるというふうにね、はい言われていますが。結構同じフランス人同士でそういうのって結構あるんですよね。はい、あとパトレーゼは、その77年デビューしますけど、次の年のイタリアグランプリで大事故があって、はい、それでロニー・ピーターソンが亡くなるわけですけども、一時期その全責任を覆いかぶされてしまって、次のレースでは GPDA からパトレーゼが出るんだったら全車出ないって言われて、レースから除外され、Nelson Piquet já consegue mais uma ultrapassagem. Ele passa por Hélio de Ângeles.
Aí Nelson Piquet para a 7ª posição. Patrese também. Prost, De Cesaris, Arnoux, Rosberg e Nelson Piquet. Com muitos carros ainda tendo que parar nos boxes. Também passa também por Jean-Pierre Jarier. Aí o Patrese, já correndo solto, com muita vantagem. Exatamente em cima de Patrick também. Todo esse espaço aí, onde agora passa Patrick também. Trazendo com ele Derek Warwick e Jean-Pierre Jarier. Warwick é o 13º, Jean-Pierre Jarier é o 14º. Chico Serra é o 15º. Roubando o 17º, Nelson Piquet o 7º colocado. Realmente um rendimento excepcional das Brabham no circuito Tino Ferrari em Imola, na Itália. Foi na zebra de um lado e do outro, quando tangenciou e quando saiu da curva Ricardo Patrese. Aí Patrese contornando a Rivazza. Indo para o Zete. Antecedem a reta dos boxes. Uma volta a mais para Ricardo Patrese, a volta de número 26. 渋滞を抜けましたね。そうですね。やっとこれで追い上げられる状況に戻りましたね。27周目に入っていきます。プロストはさらに後ろになりますね。これが現在5番手のチェザリス、そして後ろからフェラーリ、アルヌーです。はい。5位争い。チェザリス、アルファロメオの V8 ターボエンジン。で、アルファロメオはミラノの会社なんですけれども、やはりちょっと遠いボローニャですけども、イモラでこれでなんとかいいところを見せたいわけですよね。やがて片山右京さんのチームメイトとして日本でもよく知られる名前ですが、アンドレア・デ・チェザリス。はい。この時は25歳、ローマ出身で、やっぱりこのデがつきますよね。家柄いいんですよ。で、お父さんは、イタリアマルボロの役員で。いろいろと皆さん評価は分かれますよね。壊し屋だとか。そうですね。でも、キャリアは長かったんですが、確かにね、ハマると早いんですよ。早い。でも、限界を超えると、っていうのがあって、難しいところではありましたね。一方、こちらはフランス人ドライバー、ルネ・アルヌーです。今シーズンルノーからフェラーリに移籍してその1年目。特に今回の F1 レジェンド83、84、注目のドライバーの一人ですね。ああ、そうですか。それはとにかく速いし、一番結果を出した時期ですね。本当に長くやった人ですし、ただ残念なのはその後フェラーリの後ちょっと一時謎の引退というのがありまして、で戻ってくるんですが、その後がもうリジェとか弱小のマシンになってしまった。チームも良くなかった。でどんどん下降線をたどっちゃったんですね。さあ、ルノーのアラン・プロストピットストップです。画面の向こう側から給油ホース、そして手前の細いホースが空気抜きのオーバーフローですね。16秒4、先ほどのアルヌー、フェラーリが16秒フラットでした。やはりこれぐらいのピットストップ。そうですね。そうですね。で、このルノー、それからフェラーリ、ブラバム、この差。O Prost ficou 16 segundos no box, o que lhe daria 5 de vantagem em relação a De Cesaris, mas De Cesaris também parou. A TV italiana não lhe mostrou, mas ele parou e voltou agora à pista. Voltou à pista De Cesaris. Portanto, Patrese em primeiro, também em segundo, Arnoux em terceiro. O De Cesaris tinha 16 segundos de vantagem para Rosberg. Volta atrás do Rosberg, mas o campeão mundial Keck Rosberg também vai ter que parar nos boxes. O mesmo acontecendo com Patrese, com Também, com Nelson Piquet.
Olha o Patrese numa posição difícil, passando por Nigel Mansell, ficando entre Mansell e John Watson. E durante todo esse tempo, nós fomos mantendo para você acesa a chama da recuperação, da grande recuperação de Nelson Piquet. Mas eu lhes confesso que tinha uma grande preocupação, todos nós tínhamos. Como largou o Piquet? O que aconteceria com ele? Mais um carro fora da prova. Os fiscais se reuniram, o Reginaldo Leme e o Janus Lengas se movimentaram lá por baixo e chega agora a informação. E anote aí porque é muito importante. Terminou nesse momento a reunião dos comissários que estavam estudando o que fazer com o Piquet. Para desclassificá-lo, eles teriam que colocá-lo para fora da corrida imediatamente, dar a bandeira preta e mandá-lo para lá. Mas a defesa de Piquet foi apresentada baseada em questões de segurança, que o carro não poderia ficar naquele momento, naquele lugar, no momento da largada. Então, o fato dele ter sido empurrado pelos mecânicos para funcionar não foi levado em consideração como falta que tirasse Piquet da corrida. Então o Piquet continua na prova e, evidentemente, o seu resultado está valendo. Agora, isso não quer dizer que não haja processos no final da corrida. Por exemplo, o Frank Williams, em função da desclassificação do Keck Rosberg no Grande Prêmio do Brasil, já disse que vai bagunçar a Fórmula 1 de todo jeito. Tudo que ele fizer, ele vai protestar. Portanto, olha aí, cadê o protesto? A bronca fica para depois. Mas os fiscais não comoquei a participação do Nelson Piquet, uma batida muito forte do carro de Derek Warwick, que você viu agora há pouco sendo ultrapassado por Patrese. Ele bate, subiu em cima da proteção dos pneus antes do guarda-reio, mas sai inteiro, sem nenhum problema do carro, o piloto Derek Warwick, de Toleman de número 35. Confirmando aquilo que nós dizíamos quando da parada de Prost, logo a seguir da parada de De Césares. Patrese em primeiro, Sandé em segundo. Depois, Arnoux em terceiro, Prost em quarto, Rosberg em quinto, De Césares em sexto. Desses 6 primeiros, Patrese, Sandé e Rosberg ainda tem que parar. O mesmo acontecendo com o 7º colocado, Nelson Piquet, que está apenas 4 décimos atrás de André De Césares. Só que o De Césares já parou e o Piquet ainda não. Vamos para a volta de número 30. Vamos acompanhando aí a ultrapassagem fácil de Patrese em cima de Jacques Lapitte. Ele vai completar mais uma volta. Vai tentando mais uma vez a aproximação. Patrick também. Patrese entra na reta. E também, nesse momento, entra também na reta. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejada, Vic Chama, Benorex e Yamaha. Nos boxes, para reabastecimento e troca de pneus, Nigel Mansell. Ele está em 12º lugar. Pela primeira vez, a Lotus utiliza esse sistema. E trabalhou bem. Quando ele saiu com o carro, menos de 16 segundos. O nome foi travado em 16.4, mas ele já estava em movimento. Ponto 85, a vantagem de Ricardo Patrese para Patrick também. Nelson Piquet no mesmo segundo de De Césares. Meio segundo a diferença. Rosberg vai para os boxes. Essa parada que tirou os pontos de Rosberg no Grande Prêmio Brasil. Vamos acompanhar o trabalho da Williams. 10 segundos. Pneu trocado, reabastecimento feito. Vai-se embora, Rosberg. Excepcional o trabalho da Williams. 14.1 a parada de Keck Rosberg. 14.1. Ele estava 19 segundos à frente de De Césares e de Piquet. Aí o Piquet para cima do De Césares. Ficou 14 parado, tenta aceleração.
tem uma nova aceleração. Piquet vai forçando, vai ultrapassando André de Césares. Nelson Piquet assume a 5ª posição. Com a parada de Rosberg, Nelson Piquet é o 5º colocado. Ele largou 30 segundos atrás do último colocado nessa corrida. Aí vai Piquet em 5º, mas ele tem que parar. Depois de acompanhar inclusive a repetição, acompanhando a repetição da ultrapassagem de Nelson Piquet. Portanto, nesse momento, Patrese, Dandé, Arnoux, Prost, Piquet e De Césares. Os 6, 3 sem parar. Patrese também e Piquet. Vamos acompanhando também nos boxes a movimentação da equipe Brabham. Uma equipe inteira da Brabham pronta, esperando alguém. Resta saber quem. Patrese ou Piquet quando o De Angelis sai da pista. Estava atrás do Patrese, foi, deu um passeio na grama e voltou. Aí a Lotus de De Angelis. A repetição, como desgarrou o De Angelis no mesmo ponto onde bateu o Warwick. E também está nos boxes. Também que é o segundo. Tinha 33 segundos de vantagem para seu companheiro René Arnoux. Com 15 segundos, a Ferrari de número 27 volta à pista. Com tempo suficiente, até se contando a desaceleração, para também voltar brigando com o Arnoux. Isso vai dar quase que 30 segundos, Reginaldo, de vantagem a Patrese para que ele possa fazer a sua parada, para tentar dar a volta e ainda garantir a primeira colocação. E até agora tudo saiu normal nessas trocas. 16 segundos para René Arnoux, 16 para Alain Prost, 16.4 para Mansell, 14.1 para Keck Rosberg e 15 cravado para Também. Tudo normal, ao contrário de Paul Ricard, onde muita gente demorou até 26 segundos. Você acompanha aí a imagem de Nelson Piquet, que passou e despachou o André de Césares. E repare uma coisa, o De Césares já fez reabastecimento, já está melhor calçado, está com pneus novos. E mesmo assim o Piquet passou e foi embora. Repare aí, Nelson Piquet, que largou em último, muito atrás. E está em 5. Mauro Baldi vai para os boxes. Baldi é o 8º colocado. Aí troca de pneus, reabastecimento. O carro está reabastecido. Falta o pneu dianteiro esquerdo. Ali o homem se atrapalhou. E ele perdeu muito tempo. Repare só. Sai com praticamente 25 segundos. 24.2. O pior trabalho de boxe até aqui. Patrese em primeiro, também em segundo, Arnoux em terceiro. Também voltou, portanto, na frente de Arnoux. Prost em quarto, Piquet em quinto, De Césares em sexto, Rosberg em sétimo, Mauro Baldi em oitavo, Lafitte em nono, Hélio De Angelis em décimo. Os 10 primeiros colocados. E agora só falta a Brabham parar. De quem está brigando ali na ponta. Vamos ver quem para primeiro. Nelson Piquet ou Patrese? Normalmente seria o Piquet. O trabalho inicial do Piquet. A essa altura, com o Patrese na ponta e o Piquet em quinto, resta a definição de Gordon Moore e Bernie Eccleston. Mas o que tiver programado vai ter que ser feito, porque um carro larga com menos gasolina que o outro, para dar uma diferença
de 2 voltas ou 3 entre uma parada e outra. O Patrese está 27 segundos à frente do També. E aí, Patrese, ele para nos boxes, é o líder da prova, parou com 24 segundos de vantagem para Patrick També. Patrese está nos boxes. Você acompanha a imagem, eu fico de olho na pista, vendo se o També passa. Patrese nos boxes. Passou També, é o novo líder. Patrese nos boxes. A equipe se atrapalhou toda. Derrubou o Patrese na corrida. Vai voltando o Patrese. També passou e passou com muita vantagem. E o Ardu passou também pela reta dos boxes. No momento em que Patrese entrou, ele tinha 27 segundos de vantagem sobre o També. Ele demorou 23,3 na troca, contando a desaceleração e a retomada de velocidade. Passou não só o També, mas também o Ardu. Portanto, tudo que o Patrese fez na pista, a equipe entregou nos boxes. Vai ter que brigar pela terceira posição, pela segunda posição, para pensar em voltar à ponta. Piquet passou mais uma. Não é nessa que ele para. Volta de número 34. Aí exatamente 26 voltas para o término. Vai Nelson Piquet. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejada, Vic Chama, Denorex e Yamaha. Fica valendo a essa altura toda a torcida do mundo pelo trabalho da equipe Brabham no reabastecimento e troca de pneus de Nelson Piquet. Esse negócio de protesto é uma briga que vai ficar para depois. O importante é que os comissários deram como válida a largada de Nelson Piquet. E o importante é que ele largou 30 segundos atrás do 25º e está em quinto. Ele evidentemente vai perder essa posição para De Césares, porque ele tem 5 segundos de vantagem. Mas ele tem também 22 segundos de vantagem para Lafitte, que é o 7º colocado. E depois o Rosberg, que está logo ali atrás. O Rosberg também já parou. Muito provavelmente ele vai perder essas 2 posições na parada, mas são 2 posições que ele tem condição de recuperar. Portanto, També, que você vê aí, é o líder da prova. Mas o Patrese já voltou com muita vontade para cima do René Arnoux. Aí você vê, depois da volta de número 35, També, Patrese, Arnoux, Prost, Nelson Piquet, De Césares, Lafitte e Keck Rosberg. Essa listinha que você vê aí embaixo. Os 8 primeiros colocados. Aí o líder, Patrick També. Aí chegando a hora da parada de Nelson Piquet. A equipe de Piquet está aguardando nos boxes, mas quem para é Lafitte. Exatamente um carro para quem Piquet deveria perder o seu posicionamento, mas Lafitte ainda não tinha parado nos boxes. Está caprichando a Williams, 14 segundos para Lafitte. 14,1 para Keck, 14 segundos para Lafitte. O melhor trabalho de boxe até aqui, o trabalho da equipe de Frank Williams. John Watson está à frente de Patrick També. O També vai para a ultrapassagem e o Jarrier tenta pegar uma carona, mas não deu. Depois de 36 voltas, significa dizer restando 24. E ainda não parou Nelson Piquet. E aí vai Piquet na parada. Você não acompanha. Agora sim, vamos ver se consegue se redimir agora a equipe da Brabham. Um pneu saiu voando ali, isso vai atrapalhar. Tudo ok. Vai voltar Nelson Piquet, pegou o carro, ele voltou, 11,2 o trabalho da Brabham para Nelson Piquet. Tem mais carinho com o primeiro piloto.
Mas é uma barbaridade conseguir tudo isso em 11.2. Lembrando que até hoje o recorde era do próprio Piquet na Suíça em 11.7, mas já foi um absurdo naquela época. Uma barbaridade, em 11.2, trocar os 4 pneus e reabastecer. Então repare, o Piquet tinha 36 segundos de vantagem para Rosberg em sétimo. Só 4 segundos para De Cesaris. Perde a posição para De Cesaris, mas volta ali enroscado com o Rosberg e com chances em sexto lugar de partir novamente para cima de De Cesaris para tentar um melhor posicionamento. O que fica difícil é a aproximação de Prost para lá. Tentar passar por Prost, por Arnoux, por Patrese e por Também. Mas para cima do De Cesaris ele vai. Ele tem que tirar 17 segundos para ultrapassar a De Cesaris e 44 para chegar em Prost. Aí você acompanha a classificação depois da volta de número 36. Também Patrese, Arnoux, Prost, De Cesaris e Nelson Piquet. Depois do fantástico trabalho, você acompanhando o replay, fantástico trabalho de reabastecimento da equipe Brabham, 11.2 em relação ao carro de Nelson Piquet. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. 外してるんですよね。普通のウィングです。マンセルがつけていた4段のウィングではない。はい。はい。あっさり抜かれましたね。先頭のフェラーリ、パトリック・タンベイです。ホームストレートに帰ってきて、先頭タンベイが30。Nelson Piquet é, portanto, o sexto colocado. Muito boa também a corrida de Chico Serra em 13º. Uma volta atrás do líder. Raul Boesel em 16º. Aí você vê 27 também, 6 Patrese, 28 Arnoux, 15 Prost, 22 De Cesaris, depois número 5 Nelson Piquet. Aí também. É aquilo que a gente vem dizendo, Reginaldo. Essa pimenta que colocaram aí no tempero da Fórmula 1, essa parada nos boxes, ela pode dar a vitória a um piloto ou derrubar todo o esforço de um piloto na pista. Parcialmente, pelo menos, o que aconteceu com o Patrese. Uma corrida fantástica do Patrese e a sua equipe acabou prejudicando todo o seu esforço. Realmente isso torna muito mais emocionante as corridas e pode realmente uma corrida ser decidida no boxe. A troca do Patrese, por exemplo, demorou 23.3 e a do Piquet 11.2, ou seja, 12 segundos e 1/10 de diferença. Você vê que tudo isso o Patrese perdeu na pista. Exatamente esses 12 segundos que estão fazendo falta agora, porque ele está 9 segundos atrás do Patrick Também, tentando recuperar a posição. Agora, a parada de Hélio de Ângeles, que foi muito treinada ontem pela Lotus, e que vocês já viram a primeira vez que a equipe realizou essa parada com o Nigel Mansell, fez toda a operação em 16 segundos e 4/10. E agora com 14, com 15 segundos cravados, volta a pista Hélio de Ângeles. E uma batida agora mais forte do Danny Sullivan. Esse é um ponto de muito perigo da pista. Você viu que o Warwick bateu forte, não tinha ninguém. Depois o De Angelis saiu aí, quase pegou o carro do Warwick, rodou na grama e voltou. E agora o Sullivan saiu e achou pela frente, ao invés da proteção dos pneus, o carro Toleman de Derek Warwick. Vamos para a volta de número 40, em um total de 60 do Grande Prêmio de San Marino em 1983. Também é o primeiro Patrese, o segundo Arnoux, o terceiro Prost, o quarto De Cesaris, o quinto Nelson Piquet, o sexto. Valendo sempre lembrar,
para quem não está acompanhando desde o início, que Piquet não largou, ficou 30 segundos atrás do Conrado Fabi e depois começou uma recuperação realmente fantástica. Saiu da 26ª posição, tá certo, 10 carros abandonaram a prova, mas mesmo assim ele foi passando até atingir agora a 6ª colocação. Aí o Arnoux. E lembrando também que Piquet foi empurrado no momento da largada, mas que os comissários técnicos da prova resolveram mantê-lo na pista, achando que essa era a medida que mais devia ser feita no momento em função da segurança. Aliás, o regulamento da Fórmula 1 tem que mudar muito em questão de segurança. Por exemplo, o caso do Keke Rosberg, que foi desclassificado no Brasil, o regulamento diz que quando o carro no box pode ser acionado por uma energia externa. E aí a interpretação do regulamento permite muita coisa. Tanto assim que há quem defenda a ideia de que energia externa também pode ser a mão dos mecânicos. E uma outra coisa que precisa ser lembrada. Vocês se lembram do Grande Prêmio de Mônaco em 1982? Quando de repente ninguém aparecia para a vitória? Quando o Prost bateu, quando acabou a gasolina de Pironi, depois de Césares, o Patrese ficou liderando e rodou. E ficou atravessado na pista, numa posição muito perigosa. Os fiscais empurraram o carro de Patrese por entenderem que ele estava num posicionamento perigoso para a segurança dos outros pilotos. Empurraram o carro, pegou, o Patrese ganhou. Protestaram e os pontos não foram tomados. O mesmo acontece hoje com Piquet. Os fiscais entenderam que o carro de Nelson Piquet ocupava naquele momento uma posição perigosa. Empurraram o carro, pegou, ele foi à luta. E está aí em sexto. Aí você vai vendo também à frente exatamente de Keke Rosberg. Rosberg está na 7ª posição. Agora uma coisa é certa, a Williams vai gritar tudo que tem direito, porque até agora não conseguiu recuperar os pontos de Keke Rosberg. Como em Fórmula 1 acontece tudo, numa dessas o Bernie e o Frank Williams fazem um acordo. O Bernie diz a ele, olha, eu dou força nos 6 pontos do Rosberg no Brasil, fica quieto aqui, e eles acabam se acertando. Aliás, o julgamento do caso do Keke Rosberg será agora, no dia 10 de maio, em Paris, na sede da FIA. 41 voltas. Também é o líder com a sua Ferrari de número 27. Acompanhado a 7 segundos por Ricardo Patrese, 11 segundos por Arnoux, 29 segundos por Prost, depois de Césares e Nelson Piquet. Aí vai passando o Patrick também. Chico Serra continua na 13ª posição, Raul Boesel passa para 15º lugar. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejá, Bic Chama, Denorex e Yamaha. Uma posição a mais para Chico Serra, 12ª posição para Chico Serra. Ele acabou se aproveitando do problema de Jean-Pierre Jarier com a Ligier de número 25. O mesmo acontece com o Boesel, que passa para 14º. segundos, ponto 117. A diferença de També para Patrese. Vai baixando uma barbaridade a diferença. Caiu de 9 para 4 segundos. Lá vai o Patrese para cima do També de novo. Aí o Patrese, o També passando por Piquet. Passou muito lento Nelson Piquet. A princípio dando a impressão que ele abriu para o També, mas não. Passou muito lento Nelson Piquet. Tanto que o També passou e lá embaixo está o Piquet. Vamos acompanhar para ver se ele vai para os boxes.
Também completa a volta. Nelson Piquet continua. Não continua bem, mas continua. Aí Nelson Piquet indo para os boxes. O Patrese que baixou. Nelson Piquet foi para os boxes. Vai parar Piquet. Os mecânicos se aproximam. Gordon morre por ali. Nelson Piquet conversa. E acabou. Acaba a corrida para Nelson Piquet. Na volta de número 43, acaba a corrida para Nelson Piquet. Depois de uma recuperação impressionante, ele teve problemas. Depois da parada, encostou, conversou com Gordon Murray e acabou a corrida para Nelson Piquet. Mas mesmo assim, ele pode continuar como líder do campeonato. Isso porque também tem 5 pontos, só pode ir a 14. O Prost tem 9, mas está na 4ª posição, o que lhe dá 3 pontos apenas, levando a 12. Portanto, como está? Piquet continua como líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1983. Foi inclusive recolhido o carro de Piquet. Com isso, Rosberg vai assumir a 6ª posição. Aí o Patrese passando, tentando definitivamente se aproximar de Também, mas a diferença aumentou um pouco. Vamos para a volta de número 45. O líder da prova é Patrick Também. E Piquet desistiu ao parar nos boxes. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejá, Vic Chama, Denorex e Yamaha. Aí a imagem de Patrick Também. E Chico Serra ultrapassou a Hélio de Andes, agora está em 10º, tirando 6 carros turbo. Ele é o 4º colocado entre os motores Cosworth. Tem à sua frente, com Cosworth, Rosberg, Lafitte e Watson. 10ª colocação para Chico Serra. Boésio, 13º. Mas, portanto, uma bela corrida Chico Serra, que continua lutando contra a falta de patrocínio para conquistar definitivamente o lugar da Arrows. Aí o companheiro de Nelson Piquet Patrese. Até a parada nos boxes, o rendimento das Brabham foi excepcional. Depois, a equipe perdeu muito tempo para a troca de pneus e reabastecimento de Patrese. E o Piquet, depois que parou, não teve o mesmo carro. Ele voltou 17 segundos atrás de De César, foi caindo, chegou a estar 22 segundos atrás e depois desistiu. Aí mais uma ultrapassagem de Patrese. Também Patrese, Arnoux, Prost, De César e Rosberg, os 6 primeiros colocados. 6,41 a vantagem de Também para Patrese. Isto após 44 voltas. Nós já estamos indo para a volta de número 46. Vamos nos aproximando do final da prova. Por enquanto o torcedor italiano está contente. Tem aí a perspectiva de uma nova vitória da Ferrari no circuito que leva o nome do filho do comendador Enzo Ferrari. Circuito Tino Ferrari em Imola. No último ano, quando apenas 14 carros largaram, 2 Ferraris chegaram à frente. Pironi em primeiro e Villeneuve em segundo. Quem também desiste é Hélio de Angelis, com o seu Lotus motor Renault Turbo. Aí a diferença 6,58 subiu. Subiu 17 centésimos, a diferença de uma volta para a outra. A diferença de Também para Patrese. Subiu a passagem no Também e acompanha agora a chegada de Patrese, quando os dois completam mais uma volta. Volta de número 46.
confirmando que Chico Serra está em 10º e Raul Boesel em 12º. 14 voltas para o final, 46 voltas completadas, 13 voltas e meia, porque está exatamente na subida para a Piratela o Patrick Também. Aí já vai para buscar a variante alta, passando pela chicane d'água mineral, indo para a variante alta, Patrick Também. Quando ele completar mais esta volta, teremos 13 para o final. O Janus Lengel chega com a informação de que motor, o problema de Nelson Piquet. Mais um carro nos boxes. Andréa de Césares parando nos boxes. De Césares que ocupava a 5ª posição. Muita agitação por parte da equipe da Alfa e continua nos boxes de Césares. Quem se dá bem com isso é o Rosberg, que tem a chance de ocupar a 5ª posição. E se o De Césares não voltar, quem vai se dar bem é Chico Serra, que pode passar para o 9º lugar. E ele está à frente do Souza, seu companheiro de equipe. Aí não dá mais para De Césares. Ele bate no cinto e vai deixar o carro. E acaba antes do tempo, que aliás é normal, mais uma corrida de André de Césares. Portanto, definitivamente, Keck Rosberg em 5º. E Chico Serra vai para a 9ª posição. À frente de Chico Serra, o companheiro de equipe de André de Césares, o Mauro Baldi, com a Alfa de número 23. Vamos para a volta de número 48, teremos 12 voltas para o final da 4ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1983. Nelson Piquet não largou, ficou para trás. Depois conseguiu uma recuperação fantástica. Estava em 6º lugar, brigando pela 5ª posição, quando acabou falhando definitivamente o motor BMW Turbo de sua brava e Piquet teve que abandonar a prova. Aí o Patrese, ainda em 2º, tentando e sonhando com uma aproximação em relação a Patrick Também para voltar a brigar pela ponta. Cai a diferença para 5,56. E cai mais uma vez para 4,35. Chico Serra rodou e voltou. Tenta retomar a velocidade, Chico Serra, na subida para a variante alta. Serra ocupava a 9ª posição quando rodou. Mais um carro nos boxes. Carro de Nigel Mansell. Volta mais veloz de Ricardo Patrese. A volta de número 47 com 1,34,437. Média acima dos 192 km horários. Isso exatamente na volta anterior. Quer dizer, aperta muito o Ricardo Patrese. Ele vai realmente para cima de Patrick Também. Chico Serra perdeu uma posição com a sua rodada. Foi ultrapassado exatamente por Mark Suller, seu companheiro de equipe. Volta, portanto, à 10ª posição, Chico Serra. ...48 voltas disputadas. Também Patrese, Arnoux, Prost, Rosberg e John Watson assumindo a 6ª posição. Chico Serra é o 10º. Boesel, que é o 11º colocado. E que passa aí agora? 3,24. Você vê a passagem de Também, vê a aproximação de Patrese.
Vai chegando muito Patrese em cima de També. Tem que tirar 3 segundos e meio ainda. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. まあピットストップの止まる位置をオーバーランしてしまったという、はい。いわば自らのミスをなんとか取り戻そうというパトレーゼ。Mais uma vez ao vivo no circuito Dino Ferrari em Imola. E você vai acompanhar agora com detalhes essa tentativa de aproximação de Patrese. Repare como ele vem para cima de Patrick També. A última diferença marcada era de pouco mais de 3 segundos. Vamos marcar agora. Passa També. Passa Patrese. 2 segundos, ponto 32. Vai chegando e vai chegando muito Ricardo Patrese. E também vai outra vez ter tráfego. Aí ele vai se aproximando. Vai tentar a ultrapassagem em cima da Ligier. 2.36. A marcação da diferença. Ele consegue ultrapassar. Vai Patrese. Eles vão para as 10 voltas finais. Depois está chincando da água mineral. Patrese alucinado, vai na zebra, 10 voltas para o final. O Arnaud está muito longe em terceiro. Está a 23 segundos do segundo colocado, que é Patrese. O mesmo acontecendo com o Prost, que está a 16 segundos de Arnaud. A briga fica, portanto, e fica bonita e mais importante do que nunca. Fica valendo aí essa primeira posição. E vale a sua torcida também. Por que não? Vale a torcida por Patrese, companheiro de equipe de Nelson Piquet. Porque o Piquet tem 15 pontos. E o També tem 5 pontos. Uma vitória de També o coloca apenas 1 ponto do Piquet. Ele, chegando em segundo, fica a 4 pontos de Nelson Piquet. E o Patrese não tem nenhum ponto porque ele quebrou, o seu carro quebrou o motor em todas as 3 provas esse ano. Portanto, mais do que nunca vale torcer pela Brabham, torcer pelo companheiro de Nelson Piquet, torcer por Ricardo Patrese. Piquet continuaria numa excepcional posição, porque o Watson está em sexto. O Lauda já saiu da corrida há muito tempo quando se enroscou com o Michele Alboreto. O Prost está em quarto, sem muita perspectiva de subir. O Prost, que também tem 9 pontos. Lauda tem 10, o Watson e o Prost 9. O perigo mais imediato é o També. E o Patrese vai para cima do També. Ele vai que vai chegando. 1.74 ou 1.741 milésimos. Isso quando da marcação na TV italiana, agora está menos. Repare como ele vai. Aí só se o També fizer milagre para ficar na frente do Patrese. E agora ele vai partir para o mais difícil. Chegar, ele chegou. Agora tem que buscar uma posição de ultrapassagem. Essa diferença que você vê aí no visual, ela significa, a nível de cronômetro, 83 centésimos. Também ainda em primeiro, o Patrese em segundo. E o Patrese poderia estar aí pelo menos uns 5, 6 segundos à frente do També, não fosse o erro da sua equipe no momento da troca de pneus e de reabastecimento. O També ficou 15 segundos cravados para a troca de pneus e reabastecimento e o Patrese 23.3. Temos aí uma pequena variação entre desaceleração e retomada de velocidade. Pelo menos 5 segundos de folga ele teria essa altura. Repare como ele vai.
Vai pra cima de També. Esse mergulho que vem aí, que ele conseguiu a ultrapassagem sobre Arnoux. E o Chico Serra fica à frente dos dois. Mas abre passagem. Passando também, passando para Patrese. Agora vale o arrojo, vale a perícia e vale a vontade de decidir. Estão juntos. Falta de número 52. Vamos para de número 53. Não existe mais diferença de cronômetro. Vale muito agora a vontade de quem quer vencer. E a vontade de Patrese é muito grande. Ele só venceu uma corrida em Mônaco no ano passado e depois não conseguiu mais nada. Aliás, com o carro turbo ele não venceu nenhuma. Aí vem os dois. Surge também, surge o Patrese. Tentou colocar por dentro, fechou a porta também, ainda não foi agora. Vai insistir Patrese. Ele tenta buscar um bom posicionamento. Quem sabe aí no mergulho da Piratela. Também mergulha ainda à frente. Mais uma vez eles vão para a chincane da água mineral. Usando toda a pista a que tem direito Patrick També e Ricardo Patrese. Muita emoção no final da corrida. Vamos para as 7 voltas finais. Também Patrese. Dá a impressão que no momento que ele conseguir passar, abre. Mas é aquilo que eu dizia, o mais fácil ele já conseguiu chegar, o mais difícil vem agora, passar. Fica muito difícil, inclusive, por também a essa altura dirigir o seu carro. Ele tem que olhar o que está à sua frente, frear no momento certo, tangenciar de forma correta. E tem que ficar olhando de um lado e do outro no retrovisor para acompanhar a aproximação e tentar antever aquilo que o Patrese vai fazer para a ultrapassagem. Mais uma volta completada. E Patrese já surge à frente de Patrick També. Assume a liderança Ricardo Patrese, botou o carro de lado. O único ponto do circuito onde as câmeras da TV italiana não conseguem mostrar. Exatamente ali, quando os dois se esconderam, o Patrese pintou na frente. 6 voltas para o final, a liderança de Ricardo Patrese. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejada, Vic Chama, Benorex e Yamaha. Batida forte de Ricardo Patrese. Ele bateu muito forte. Passou, exagerou. Passou reto na curva. Veja a repetição. Se perdeu inteiramente na curva. Passou reto e bateu muito forte. Lutou durante 54 voltas e deu de graça a liderança mais uma vez para Patrick També. Sorte do Patrese que ele não sofreu nada, porque a batida foi muito forte. Aí o Arnoux. Alterações importantíssimas no final da prova. Você viu o Arnoux de costas e o Prost passando. Com o Patrese fora e com o Arnoux rodando, o Prost vai para segundo. Marca 6 pontos e alcança Nelson Piquet. No local aonde o Patrese bateu, o Arnoux rodou, deve ter muito óleo ali. Você vê o carro do Patrese e vê o Arnoux. Em princípio o Arnoux parecia ter intenção de voltar. Agora alcança um ponto, vamos ver se vai voltar, mas é difícil.
Saiu Arnoux. Nas últimas voltas, o Patrese assumiu a ponta e bateu logo em seguida. Também foi para a ponta. O Arnoux saiu da pista e o Prost passou. Com isso também vai para primeiro e o Prost para segundo. Desta vez o Rosberg que conseguiu se aproveitar do tempo que o Arnoux ficou parado ali tentando voltar à prova. E aí o Também, com muita dificuldade para sustentar o seu carro na pista. Você viu quando ele buscou a freada, como balançou o bico do carro. Portanto, a classificação também. Prost, o Patrese ainda ali em terceiro, porque o Arnoux rodou e no momento desse posicionamento o Rosberg ainda não tinha passado. Isso nas voltas finais. Alterações sensíveis no resultado da prova. A batida forte de Patrese e a rodada de Arnoux. O torcedor da Ferrari vai à loucura. Vamos rever inclusive a batida de Ricardo Patrese, a batida forte. Quando também vai para as 3 voltas finais. Também continua em primeiro com Prost em segundo. Nelson Piquet já abandonou a prova. Chico Serra ficava na 10ª posição. Estava 2 voltas atrás. Isso tudo é antes da batida de Ricardo Patrese. Aí Patrick também, agora tendo apenas o cuidado de levar o seu carro até a bandeirada final. Mas nessa altura, ninguém pode assegurar nada. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejada, Bic Chama, Benorex e Yamaha. Reginaldo Leme, surpresas no final da prova, e surpresas que não foram nada boas para o Piquet. Nem a rodada de Arnoux, muito menos a batida de Patrese, levando, quem sabe também, para 14 pontos, e o Prost para 15, o mesmo número de pontos de Nelson Piquet. Mesmo assim, Piquet continua líder. Qualquer um dos dois que ganha essa corrida aí não é o resultado ideal para o Piquet. Que realmente esse resultado ideal seria uma vitória do Patrese. Agora continua o Serra muito bem em nono lugar, e resta saber se ele também conseguiu superar a René Arnoux naquela rodada do Arnoux. É possível. O Arnoux tinha mais de uma volta de vantagem em relação a Chico Serra, mas a segunda volta de desvantagem do Chico Serra é em relação a Patrick Também, que é o líder, e não em relação a Arnoux, que é o terceiro colocado. O Arnoux ainda voltou à frente do Rosberg, com Também, com Prost, com Arnoux, com Rosberg, com Watson e com Mauro Baldi, nas 6 primeiras posições. Isso quer dizer que o Piquet poderia estar aí num excepcional 4º lugar, não fosse o problema mecânico que teve com o seu motor. Agora, a continuar assim, também um prêmio com essa torcida fantástica que tem a Ferrari e um italiano que gosta demais de corridas de automóveis. Aliás, é muito justo que se tenha, embora disfarçadamente, o nome do Grande Prêmio San Marino, que se tenha 2 corridas na Itália. É aqui que tem que se fazer corrida, onde tem esse público todo, 180 mil pessoas, você vê a estrada lotada para chegar e para sair do autódromo. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, onde a Fórmula 1 não pega mesmo, e a própria França, onde normalmente iam 80, 90 mil pessoas ver a corrida de Paul Ricard, e na última você viu não mais que 35 mil. Vai se aproximando da vitória Patrick Também. Ele traz em segundo Alain Prost, em terceiro seu companheiro de equipe René Arnoux, em quarto Keck Rosberg, em quinto Johnny Watson e em sexto Mauro Baldi. Depois Surrer e Lafitte, 7º e 8º colocados respectivamente. E o Serra, no momento que passar
no local onde o Patrese bateu, ele assume a 9ª posição. Portanto, é só levar o carro até o final para que Serra conquiste o 9º lugar. Nas condições atuais da Erros, seria uma ótima colocação para Chico Serra. Uma equipe que vem sofrendo com problemas de patrocínio e sem dinheiro ninguém consegue um bom carro na Fórmula 1 e piloto nenhum consegue mágica. Aliás, o Serra terminou nessa mesma colocação também no Grande Prêmio do Brasil. E essa semana toda anunciou que ele tinha perdido o seu lugar na equipe Erros para o belga Thierry Boutsen, um piloto que veio da Fórmula 2 e que tem alguma experiência de testes com o novo carro Honda de Fórmula 1. Mas a verdade é que o Serra foi chamado para correr, está fazendo mais uma corrida pela Erros e a gente espera que ele continue. E espera que a equipe Erros esqueça de uma vez do nome de Alan Jones. Esse não existe mais, foi campeão mundial e tudo mais. Aí a rodada de Nigel Mansell, você pode acompanhar a rodada de Nigel Mansell. Mais um carro que roda e bate. À frente exatamente do També. Tivesse um pouquinho mais próximo, buscando uma ultrapassagem e repetição. Como rodou espetacularmente o Mansell e acabou batendo de ré no guarda-reio. Só não significa nada para o Serra essa rodada do Mansell, porque ele já estava à frente do piloto da Lotus. Mas o Alan Jones realmente tem que ser um nome esquecido pela equipe Erros. Pesando 94 quilos, tentou andar em Long Beach, não andou nada, e realmente um piloto que já foi, já passou. Vamos para o final da prova. Mais um carro fora, Mauro Baldi estava em 6º lugar. Isto pode dar a 6ª posição para o companheiro de... Ia ser difícil alguém chegar nessa corrida. Um ritmo muito forte, um desgaste muito grande de freio e de pneus. Muitas rodadas, alguns carros estourando o motor. Em determinados pontos, a pista cheia de óleo. Realmente muito perigosa. Vem aí També. Vem a bandeirada para També. Bandeirada para Patrick També. Vence o Grande Prêmio de San Marino. Patrick També, uma vibração intensa do piloto da Ferrari. Ele ergue os braços, comemora, levanta a viseira. Aí o Arnoux passando para receber também a bandeirada. Portanto, Patrick També conquista o Grande Prêmio de San Marino de 1983. Os fiscais acenando, comemorando a grande vitória. O També continua vibrando de forma intensa. Há muito tempo eu não vejo um piloto vibrar tanto pela conquista de um grande prêmio. Patrick També é francês aí cruzando o Alain Prost. Aí cruzando o Alain Prost, que passou atrás do Arnoux, mas tinha uma volta a mais. Você viu a torcida? Olha só a torcida toda da Ferrari. Uma invasão até perigosa da pista, mas é o fanatismo, é o clima que essa torcida dá a uma corrida. Isso em Fórmula 1, em outras categorias e inclusive em moto. Mas o Patrick També é um piloto francês, 33 anos de idade, tinha ganho até hoje a sua única corrida. ワトソン6位にアローズのズラー、7位以下はご覧の通りです。完走は12台。ファステストラップはリカルド・パトレーゼがマークしています。そして第4戦を終えた時点でのドライバーズポイントです。トップはネルソン・ピケ15ポイント、アラン・プロストが同ポイントで並びました。3位は優勝したパトリック・タンベイ、4位にワトソン、ニキ・ラウダー5位。コンストラクターズポイントです。1-3フィニッシュのフェラーリが1位、1ポイント差でマクラーレンです。3位ルノー、4位ブラバム、5位ウィリアムズ、6位アローズと続いています。さあ小倉さん、はい、83年3枚のグランプリ、振り返っていかがでしょう。はい、やっぱりヨーロッパに戻ってターボ勢の信頼性が少し増して、その速さ、出てきましたね。まさにターボ時代の始まりだと思います。そしてヘルメットを脱いだ、これがタンベイの素顔。はい、なかなかね、かっこいいんですよ。イケメンですね。はい。まあ、そしてこのなんといってもカーナンバー27が勝ったというですね、因縁というんでしょうか。そして今年はね、非常にこういい雰囲気での表彰台になりましたね。そうですね。
カーナンバー27、そのティフォシの願いを丹米が叶えたこの第4戦サンマリノグランプリです。アウトドローモディのフェラーリサーキット、10万の大観衆、ティフォシの声援にパトリック・タンベイが見事応えてみせました。1983年第4戦サンマリノグランプリ、パトリック・タンベイが F1 通算2勝目を挙げたレースをお伝えしました。